Começa agora o programa Diário de Oração aqui pela Rede Século XXI. E eu gostaria de começar esta nossa reflexão de hoje, eu até diria uma proposta de oração, a partir de uma frase que o Papa Francisco, numa das suas audiências, disse sobre a questão familiar, especificamente em relação à questão da mãe. Ele disse assim, que as mães elas são um antídoto contra todo tipo de egoísmo. Legal a gente ouvir isso, não é, do Papa Francisco, trazendo para a gente uma proposta de oração, de fato, né? Por isso a gente trouxe isso para o nosso programa Diário de Oração. Uma proposta para se rezar sobre isso. Numa sociedade em que, às vezes, a gente se depara tanto com essa questão do individualismo, do egoísmo, algumas práticas que nós temos, às vezes, em que nós pensamos no resultado apenas em nós mesmos, né? Em um acúmulo, nessa dimensão do ciúme, da inveja sobre o trabalho do outro, onde uma sociedade em que nós aprendemos que é muito importante que você lute pelas suas coisas e que você tenha as suas coisas. Nem sempre a gente tem essa dimensão de olhar para o outro, não é? E assim a sociedade ela acaba morrendo a cada vez mais, morrendo um pouco mais, melhor dizendo, porque procura especificamente a realização pessoal, não a realização junto com a outra pessoa. É claro que aqui a gente não quer dizer que a gente tem que pensar apenas no trabalho do outro, nas coisas que o outro faz, valorizando sempre aquilo que o outro faz. Não, é a realização em conjunto. Inclusive quando se trata de salvação, a nossa salvação ela não vai ser mediante apenas uma vontade pessoal, mas a partir do momento que as nossas atitudes, que os nossos trabalhos, eles também foram colocados em função e em favor da outra pessoa. Quanto mais solidariedade, mais nós entendemos a dimensão das palavras e das atitudes de Jesus Cristo. Então, quando nós trazemos essa oração, essa reflexão de hoje, para que a gente reze sobre isso, para que não haja esse individualismo tão complicado em que nós vivemos às vezes, em que o egoísmo também bate sempre às nossas portas e se a gente não tomar cuidado, isso entra para dentro das nossas famílias, é justamente para que Deus abençoe de maneira muito especial a todo o núcleo familiar, para que não haja neste núcleo justamente essa dimensão do individualismo e do egoísmo. Isso sempre tendo como referência essa questão da maternidade, né? O Papa Francisco diz assim que quando a mãe gera, quando a mãe tem essa capacidade de propiciar uma nova vida, naquele momento ela já começa a se dividir contra toda essa dimensão que eu acabei de dizer do egoísmo. Alguém que se divide em função e para a formação do outro. Pelo menos aquilo que a gente conhece sobre mãe é justamente isso, né? Ela dá a sua vida por aquele que ela gerou. Essa dimensão da maternidade, essa dimensão da divindade, ou seja, mãe que acaba vivendo de uma maneira muito bonita, de uma maneira mais simples, obviamente, esse amor de Deus, esse amor incondicional. A mãe que vela, que dá vida pelo seu filho, ninguém pode mexer com o seu filho, ela faz o que é possível para ele, justamente nessa dimensão de Deus. É como aquilo que nós aprendemos sempre na nossa catequese. Jesus que dá a sua vida pelo outro. E aí quando a gente pensa na maternidade, o Papa Francisco busca justamente essa comparação aí. Não que a mãe seja Cristo, não que a mãe seja Deus, mas ela contém nela justamente esse ato de poder oferecer a sua vida em função do outro. Então vamos pensar isso e trazer essa reflexão para a nossa oração de hoje. Rezar por todos esses que no núcleo familiar vivem plenamente esse amor, principalmente a maternidade, principalmente o papel da mãe. Receba agora a bênção de Deus para você e para toda a sua família. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.